Oi, Iago, boa noite. Bom, Iago, Ô, professor, boa noite. beleza? Boa Boa noite. noite. Boa noite. Beleza? Joia. Beleza. Sete h Professor, 15 Oi, Iago, tudo bom? te mandei o exercício lá, pra você poder conferir. Não, eu vi sim. Eu vi, Iago. Ah, tá. Uhum. Maravilha. Só não te retornei, mas a gente vai olhar ele, vai corrigir ele hoje, né? Uhum. Como é que foi? Foi tranquilo? O quê? O exercício? Foi. Eu espero que seja isso mesmo, né? É que eu Aham. fiz, mas. Maravilha. Boa noite. Boa noite. Ô, Luciano, você tá bom? Olha, Beleza. O homem da Itambé, agora é Lactalis. verdade. Agora você pertence a uma grande multinacional, do ramo de laticínio. Sim, sim. Isso é bom. A Lactalis é muito forte. Pessoal, acho que nós já podemos dar início, né? Já temos um quórum legal aí. Tá aqui com a gente o Wallace, Iago, Luciano, Rodolfo. Beleza? O Wallace tá aí ainda, né? E eu tô iniciando a semana hoje com vocês, né? Mas vocês já começaram aí, né? Como é que foi aí, pessoal? Segunda e terça, todo mundo tranquilo? Como é que foi aí o começo da semana? Como é que tá sendo aí até agora? Tranquilo. Tranquilo? O que está preocupando nós mais é só a parte prática. Você fala em que sentido? Você fala da Parte, aula? a parte prática, parte elétrica, prática, essas coisas. Sei, sei. Pois é, rapaz. Tava comentando isso agora, o Luciano, com o Wallace e com o Rodolfo, que o que falta um pouquinho na online é isso, né? Aí eu falei com ele que se demorar muito a voltar, nós vamos ter que pensar em uma outra estratégia para ter uma interação maior com vocês. Por exemplo, fazer uma sala de audiovisual. Eu vou estar no quadro, né? Os professores vão estar no quadro, pensar alguma coisa assim, sabe? Uma filmagem com câmera. Fica assim, a Mas... maioria já Oi? trabalha com mecânico, né? É, Mas parte elétrica, tá tem, osso. tem que fazer. Tem que fazer, tem que praticar. Não sei se o Leri comentou com vocês, assim, e quando a gente começa a ver uma disciplina assim, a gente quer ir para a prática rápido, né? É que Só agrega mais, né? Ajuda muito a prática. é, não é tudo, né, na verdade. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, principalmente elétrica. Pois é, tá doido. É. Se ver os componentes ali, ver cada um, a função de cada um ali é. Boa noite, Samuel. Boa noite. Pessoal, vocês já estão vendo a minha tela aí? Agora sim. Tá, beleza. Pessoal, o último exercício todo mundo fez da semana passada? Ouvi um sim bem grande aí, hein? Sim! Eu, porque eu não Hã? assisti a aula. Eu não fiz porque eu não assisti a aula. Não. Sim. Iago, né? Iago É. fez. Quem mais, pessoal? Só o Iago?
Só o Iago ganhou a caixa de cerveja, então? Não é possível. Que isso aí. Aí tá fácil demais, velho. O negócio tá bom, então, ué. Manda mais aí que, quem sabe, não ganha um boteco. E vai. Deixa eu pegar aqui. Cê- Mas Mas muito bom, tá Iago, vazio. muito bom. Hã? É uma caixa vazia, né, não? Não, a caixa de Heineken, rapaz. Ué, aí não, ué. Vazia É, não. ué. Vocês estão vendo essa tela agora com o exercício aqui que está pedindo para selecionar o material? Sim? Ah, ok. Deixa eu pôr aqui o. É esse exercício, Luciano, e o Wallace e Samuel que a gente ficou fazendo na última semana. Você conseguiu fazer, Samuel? Você chegou a pegar nele? Samuel estava com a Eu gente também. consegui fazer, não. Não? Bom, me ajuda aqui, pessoal. Só dar uma relembrada aí para quem não estava na última aula. Qual que foi mesmo o último assunto que a gente fez na semana passada? Que a gente trabalhou nele? Quem pode me ajudar a refrescar a memória aí? Iago, Wallace. Pessoal, quem pode me ajudar aí a relembrar o tema da semana passada? O que a gente viu em sala de aula na semana passada? Qual foi a principal foco nosso? Iago, tudo dá uma mão para nós aí, Iago? Ninguém? Pessoal, o Iago saiu. Você estava na aula passada, não estava, Wallace? Wallace? Opa, Opa, você estava na aula oi. passada, não estava? Ah, mas sinceramente eu tô lembrado muito não. Mas vamos tentar esquentar a turbina aqui. Vamos tentar relembrar junto aqui para contribuir com o Luciano, com o Samuel e com o Rodolfo. Na semana passada a gente começou a falar sobre selecionar material, não foi, o Wallace? A Tinha gente. tabelas, né? Isso. As tabelas era para a gente achar o quê? Coeficiente de segurança, né? É, Então a gente começou agora a, a selecionar o material que é a próxima fase do nosso projeto, né? Primeiro a gente começou a calcular aí as tensões internas, né, as concentrações de tensões internas do material, que eu acho que essa aula o Luciano pegou a primeira, Samuel também, né? Lá no início a gente começou a falar sobre concentração de tensão. A gente fez alguns exercícios falando, descobrindo a concentração de tensão no material, num corpo, né? E a gente viu que a concentração de tensão muda conforme a área, né? E proporcionalmente a tensão admissível, a tensão limite, né? Que é aquela tensão que eu quero ter no momento antes da ruptura. Porque se eu vou construir alguma coisa, eu vou construir alguma coisa para durar, para não quebrar, né? E na última aula a gente fez todo esse caminho e além de fazer esse caminho e descobrir a tensão, nós vamos descobrir qual que é o material mais adequado para eu utilizar no meu projeto, né? Então é esse exercício que a gente fez na semana passada, que a gente fez um juntos e eu passei um outro para a gente fazer em casa, Luciano. Que é esse exercício aqui. Selecionar o material indicado, né, para a peça apresentada abaixo, submetida a carga de tração de 230 kN.
Tá todo mundo vendo minha tela aqui? A imagem tá boa? Tá ok aqui, pessoal? Tá. Beleza. Então nós vamos fazer esse exercício junto. Por quê? Depois desse exercício, pessoal, nós vamos entrar no estudo das concentrações de tensão numa outra solicitação, que é a flexão. Até agora a gente viu as concentrações de tensão com as solicitações de tração e compressão, certo? Até agora a gente dimensionou o material, esse exercício nós vamos fazer agora, nós dimensionamos o material submetido a uma carga de tração. E o anterior a gente fez submetido a uma carga de compressão, certo? Então, a partir desse estudo da concentração de tensão por tração e compressão, nós vamos começar agora a analisar a viga, entender um pouquinho mais sobre viga e perfis de viga, e ela submetida a uma solicitação de flexão, como é que essa concentração de tensão comporta dentro do material, né? Ou seja, como é que eu especifico uma viga para construir um galpão? Qual que é a melhor viga? Né? Qual que é o melhor material para eu construir um telhado? Então, a partir daqui, vocês vão começar a conseguir projetar e a definir o material mais adequado para o seu projeto, para a sua construção. Por exemplo, o Luciano lá na Itambé, Lactalis, ele precisa de fazer uma estrutura para içamento de carga, né, para levantar uma carga. Ele precisa de usar uma estrutura, ele precisa de usar uma viga, um tubo, um perfil. Qual que é o perfil mais adequado, né? Ele pode usar um perfil superdimensionado, mas aí ele vai estar gastando dinheiro a mais, né? Qual que é o segredo que a gente está buscando? A gente está buscando equilíbrio entre o custo e a eficiência do projeto. Então não adianta eu colocar uma viga muito robusta, ela vai aguentar, mas ela vai estar assim, digamos assim, né, pessoal, sobrando, né? Essa viga, se você for pensar lá no dono, no gerente, é um dinheiro a mais que você está gastando. Então, qual que é o diferencial para nós aqui, como profissionais de manutenção? É saber usar o material adequado para equilibrar custo com confiabilidade, né? Então, eu vou usar a melhor viga para não quebrar e, ao mesmo tempo, com custo acessível, né? Então, é isso que nós vamos começar aqui agora. Então, o exercício está pedindo para a gente selecionar o material indicado para a peça apresentada abaixo. A peça é esse perfil aqui, tá, pessoal? É uma chapa, né, com um raio aqui de alívio, né, com arredondamento, né? E ela está submetida... Pessoal, pode interromper em qualquer momento, tá? Senão eu começo a falar aqui, disparo a falar. Pode interromper, tá ok? Até aqui tá tranquilo? Beleza. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Então, o que está pedindo? Esse material, qual que é o material que eu vou usar para fabricar essa peça submetida a uma carga de tração de 230 kN? As dimensões dessa peça é o seguinte: ela tem um raio de arredondamento, esse raio aqui, certo? A figura aqui está meio apagada, mas tem um Rzinho de raio aqui, tá vendo? O raio desse alívio aqui é 10 milímetros, tá? O E tá aqui embaixo, ok? Tá aqui na frente, ele é 20 milímetros. Aqui, depois vocês vão entender quando a gente for no gráfico. Tem duas cotas aqui, ó, uma cota D e uma cota D minúsculo e uma cota D maiúsculo, ok? Depois, quando a gente for no gráfico, vocês vão entender por que esses dois Ds aí são duas variáveis, são constantes, tá? Então, o B
vai ser 65 milímetros. E esse B vai ser o nosso B minúsculo, tá? Mais embaixo vocês vão entender isso aqui que eu estou falando agora. E o nosso B maiúsculo, que é 90 milímetros, ele vai ser o nosso D maiúsculo, tá? Que é essa cota aqui. Perfeito? A nossa tração vai ser 230 kN, né? É uma tração de 230, onde as forças vão se equilibrar. Só que como eu estou fazendo aqui dentro, pessoal, estou fazendo essa tração para a esquerda e para a direita, dentro do material ele está sofrendo ele está sofrendo uma transformação, né? Ele está sofrendo um esforço, mas internamente ele está tendo um comportamento ali que a gente ainda não conhece, nós vamos conhecer agora, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Então eu coloquei aqui um passo a passo e já resolvido. Quem quiser já ir copiando, pode ir copiando, mas eu também vou mandar pelo WhatsApp em PDF, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a tensão média. E a tensão média é força sobre área, certo? Então, a força eu já tenho, né, pessoal? A força é 230 kN. A área eu não tenho. A área para essa peça vai ser B vezes o E. Vai ser o B minúsculo, né? Vezes o E, que é a espessura. Que é esse 20 milímetros aqui. Tá ok? Então, eu vou calcular a área, né? O B minúsculo é 65. Então, eu vou achar uma área de 1.300 milímetros quadrados. Achei a área. Agora, eu já posso calcular minha tensão média. Eu passei aqui 230 kN, eu passei para Newton. Vou trabalhar com Newton por milímetro quadrado. Então, eu multipliquei 230 vezes 1.000. Então, é 230 mil newtons dividido por 1.300 milímetros quadrados, que é a nossa área, né? Então, eu achei uma tensão média de 176,92 MPa. Poderia ser Newton por milímetro quadrado ou MPa. Por quê? 1 Newton por milímetro quadrado é igual a 1 MPa. Certo, pessoal? Então, aí eu posso trabalhar com Newton milímetro quadrado ou MPa. Certo? Qual que é o meu segundo passo? Professor, Opa, eu arredondei para 17693. Tem problema, assim? não, tem problema não, Iago. Pode arredondar também para 177, sem problema. Eu Tá? coloquei 17693 ou 177. Não, legal. Aqui é importante, mas é bom você comentar isso, Iago, porque me dá gancho para falar uma coisa aqui. Como nós somos os projetistas, cabe a nós usar o dado a nosso favor. Só que para eu usar o dado a nosso favor, eu preciso de entender o que isso vai fazer de diferença lá na frente, né? Por exemplo, eu posso arredondar aqui para 177. O que isso vai dar para mim lá na frente? Opa, isso aí vai significar um material mais robusto, ou vai significar um material menos robusto, né? Então, nós vamos mexendo com os dados, porque nós queremos produzir algo, né? Nós vamos produzir alguma coisa. Nós vamos entregar um produto. E esse produto, quem está fabricando, somos nós, né? Então, isso aí é importante o que o Iago está falando, é para a gente usar o dado a nosso favor, né? É igual usar o coeficiente de segurança. Vocês vão ver ali na frente a diferença que faz o uso do coeficiente de segurança, certo? Então, eu calculei a tensão média. Agora eu vou para o segundo passo.
Agora eu preciso calcular o coeficiente de concentração de tensão, que é o meu KT. Então, essa variável vai se chamar KT. Aonde que eu vou achar essa variável, Arlen? O que que eu faço com isso? Nós temos um gráfico lá embaixo, que já já nós vamos nele. Qual que é a fórmula, Luciano, para se calcular o KT? É o R minúsculo dividido pelo D minúsculo, certo? Aqui, ó. É o R dividido pelo D minúsculo. Vocês vão ver que lá no gráfico, essa figura tem um padrão. Então, nós vamos ter... Isso, é um raio de concordância, é um raio de arredondamento, mas é um raio de concordância, é um raio de alívio, né? Então, vocês vão ver que lá no gráfico vai ter uma figura muito parecida com essa. Então, é um padrão. Então, para eu achar o coeficiente de concentração de tensão, que é o KT, eu preciso de dividir o raio de concordância pelo D minúsculo. Aqui. É o RD. Eu dividi... Qual que é o raio de concordância? É 20 milímetros. E o D minúsculo, 65. Então, eu achei 0,307 ou 0,31. Né? Esse é o valor do meu RD. Então, isso aqui é uma variável que eu vou guardar ela agora. Vou guardar esse número. Para eu achar o KT ainda, eu ainda tenho que calcular o D maiúsculo dividido pelo D minúsculo. Né? Qual que é o meu D maiúsculo? Essa cota aqui. Essa cota é 90 milímetros. Estão vendo? E o D minúsculo é o 65. Então, eu achei... Isso aqui, tá, pessoal? É uma variável mesmo, tá? A gente fala isso mesmo. É R sobre D. Vou até grifar aqui. Quando for para vocês, vocês já vão ver aqui. Então, para eu achar o KT, que é o coeficiente de concentração de tensão, nessa figura, nessa peça com essa geometria, eu tenho que calcular o R sobre o D e o D sobre D. Então, vamos pegar os dois. Agora eu vou lá no gráfico. O gráfico está lá embaixo, pessoal. Esses gráficos aqui, vocês lembram dele? Luciano, Wallace, Samuel? Lembro. Beleza. Então, nos gráficos, nós vamos ver que a figura que mais se aproxima da que nós estamos trabalhando no exercício é essa aqui da esquerda, tá vendo? A geometria dela é muito parecida com a nossa e a solicitação aqui é uma tração. Tá aqui o D maiúsculo, o D minúsculo e o raio de arredondamento, tá vendo? Ah, beleza, não falou nada, né? Falou e não me falou nada. O que que esse diagrama aqui fala? Na vertical eu tenho os valores de KT. Na horizontal, aqui embaixo, eu tenho o RD, que é o R minúsculo sobre o D. Vocês estão vendo aqui? Ou está muito pequeno? Vou aumentar aqui. Estão vendo aqui na horizontal? Na horizontal é o valor de R, que é o raio de concordância, sobre o D minúsculo. E aqui as curvas são os valores referentes àquela variável do D maiúsculo sobre o D minúsculo. Então, pessoal, me ajudem aqui. Vou fazer um negócio aqui, ó. Qual que é o valor do meu RD sobre R minúsculo sobre o D minúsculo? Qual que é o valor? 0,30. 0,30, né? Então, o 0,30 tá aqui, estão vendo? E qual que é o valor do meu D maiúsculo sobre D minúsculo? 1,38. 1,38. Vou marcar aqui, ó. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vai ficar legal para vocês acompanharem comigo, quer ver?
fazendo bobagem aqui. Pera aí, pessoal. Beleza, agora sim. Ó, então, o meu 0,30 tá aqui. Quanto que deu, Iago, o D maiúsculo sobre o D minúsculo? 1,38. 1,38? Isso. Isso. Então, vamos lá. Então, aqui tem a curva do 1,02, tá vendo? 1,05, 1,10 e 1,50. Então, 1,38 está aqui no meio, não tá? Está entre 1,10 e entre 1,5, certo? Então, o que eu vou fazer? Olha só. Vamos dividir esse espaço. Qual que é a curva que eu vou pegar aí que está entre o valor do meu D maiúsculo sobre o D minúsculo? Desculpa aí, pessoal. Qual que é a curva mais próxima do 1,38 que eu tenho aqui? É a de 1,10 ou a de 1,5? 1,10. Ó, o meu D maiúsculo sobre o D minúsculo deu 1,38, certo? É 1,5. Isso. Então, 1,38, ele está mais próximo de 1,5, concorda? Então, o que eu faço? Eu subo a reta até essa curva. Ok? Então, deixa eu pôr de vermelho, eu acho que vai ficar melhor, viu? Esse azulzinho aqui não ficou legal, não. Alguém aqui já fez cálculo para especificar vazão de bomba? Vocês já tiveram a oportunidade de fazer alguma vez? Não, Guilherme? Beleza? isso, beleza. Nem eu. Pois é, cara. Nós vamos fazer isso ainda, viu? Vocês Isso é vão ver bacana. vão ver como que é bom, cara, para especificar bomba, ver qual que é a bomba ideal. E Isso é bom. é mais ou menos, por que eu estou comentando isso? Que é mais ou menos isso que nós estamos fazendo aqui agora. É um negócio legal de fazer, viu? Esse amarelo aqui tá bom ou tá muito cheguei, pessoal? Tá dando para ver essa corzinha amarela aí? Tá. Então agora o que eu faço? Então eu achei o meu RD minúsculo sobre o D minúsculo, 0,30. Opa, subi até a curva de 1,5. Por quê? O meu 1,38 está mais próximo de 1,5, né? Aí agora eu vou andar com essa reta para a Uai, esquerda. Oi, desculpa. Ah, tá. tô tentando prestar atenção aqui, eu não tô. Por que tá assim? Ô, desculpa, é o Alan que tá falando? Como é que você tá achando esse gráfico aí? Ô, Alan, eu não entendi a pergunta. Repete, por favor. Não sei nem te explicar pra ser verdade. Tem uma peça aí. Isso. Como você Essa tá peça achando aí. no gráfico. É, cada coisa tá achando no gráfico aí. Ah, tá, vamos lá. Beleza. Pode interromper aí, tá, pessoal? Fica à vontade. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Esse gráfico, você sempre vão ter ele, tá, Wallace? Aqui, ó. Nós estamos agora achando, Wallace, é o KT, que é essa variável aqui. Que é o coeficiente de concentração de tensão. Para essa figura geométrica aqui, ó, por que eu tenho que calcular aquele R? Por que eu tenho que calcular esse R sobre o D minúsculo? É por causa da geometria dessa peça, é por causa do formato dela mesmo. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu pegar esse exercício, eu tenho que ir lá nos gráficos. Sempre que eu der esses exercícios, eu vou dar o gráfico. Então eu tenho que vir aqui, Wallace, e olhar para esses gráficos e ver qual que é a peça, qual que é a geometria da peça e qual que é o esforço que ela está sofrendo
que está mais próximo da peça do exercício. No caso do nosso exercício, a peça não é nenhuma dessas 4 aqui, concorda? Concordo. Tá vendo? Não é essa, não é essa também não, que a geometria dela e o formato é diferente, tá vendo? Também não é essa. Tá entre essa e essa. Por que que não é essa? Porque aqui, olha só o esforço. Ele está sofrendo um esforço aqui. Que esforço que é esse aqui, Wallace? Ele está sofrendo. Ele está fazendo assim com a peça. Ele tá mais flexionando, né? Mas pode ser uma torção também. Ele pegou a peça e está flexionando ela para baixo. Ele está torcendo ela também, né? E não é por quê? No nosso exercício, ele está falando que o esforço é de tração. Tá vendo? Opa, então eu já vou escolher esse gráfico. Então, esse é o nosso gráfico, certo? Aí, para eu fazer esse exercício, eu vou ter que achar essa variável aqui embaixo, tá vendo, Wallace? Mas esse gráfico aí, que você achou aí, ele não é, ele vai ser, como é que fala a palavra? Ele é fixo. Lá não. Oi? Aquelas mesmas medidas, não vai ser não. Não, as medidas da peça, elas vão mudar, Mas certo? não no gráfico. Não no gráfico. O gráfico é constante, é sempre isso aqui. Mas eu queria saber que eu estava tentando entender. Não. O gráfico, todos esses gráficos eles são constantes. É igual o gráfico para definir vazão de bomba, ele é uma constante. Aham. O que vai mudar aqui? É o dimensional dessa peça. Como é que eu vou chegar nesses valores? Fazendo esse cálculo aqui embaixo. Primeiro eu tenho que achar o R minúsculo pelo D minúsculo, para eu achar em qual deles aqui embaixo eu vou escolher, certo? E depois eu vou ter que fazer o cálculo. Tá vendo aqui, Wallace? O D maiúsculo dividido pelo D minúsculo. Tô. É uma fórmula também. Então, as duas fórmulas estão aqui, tá vendo? D maiúsculo pelo D minúsculo e o raio pelo D minúsculo. Primeiro eu tenho que achar qual é a variável aqui embaixo que eu vou escolher. E esse vai me falar qual curva eu vou escolher. Vamos supor que meu D maiúsculo e o D minúsculo tivesse dado 1.5, 1.05. Eu ia escolher essa curva aqui de baixo. Tá vendo? Mas o meu D maiúsculo pelo D minúsculo, ó, deu 1.03. Está entre 1.02 e 1.05, né? Qual que é a curva que eu vou escolher, Wallace? É a que está mais próxima do 1.05. Certo. Ok? Pra cima, né? Sempre para cima, sempre que é mais próximo. A mesma coisa é quando você vai calcular a vazão de bomba, né? Porque no caso tá meio a meio aí, né? O 1.03 tá mais perto do 0.2, né? Não, porque olha só, 1.02, aí deu 1.03, você vai contar 3 aqui para cima, entendeu? Então, sempre tá acima, né? Sempre acima. Você vai estar, por exemplo, você vai estar 0,02 de chegar no 1,05. Aí, no caso, para você chegar no 1,02, você vai estar 0,03 para chegar nele. Então, não é o valor da curva, certo? Aqui no nosso, por exemplo, deu 1,38, não é isso, Thiago? Isso. Então, aí nós temos aqui, ó, 1,10. Do 1,10 para eu chegar no 1,38, tem quanto, Wallace? Tem 0,28, certo? Agora, do 1,38 para eu chegar no 1,5, falta quanto? 0,12. Então tá mais próximo, entendeu? Então esses números aqui, ó, eles já são constantes. Então, assim, na verdade, assim, quanto falta para chegar no 1,0
5 ou no 1,02. Então, o nosso RD, o nosso R minúsculo. Professor, Opa, ô Alisson. eu errei esse KT meu por falta de atenção mesmo, porque ele realmente está mais perto do 0,5 do que do 10. Do 1,10, isso. Aí, maravilha. Mas é isso aí, nós vamos E fazer eu mais, tá, vi, Ela? e outra falta de atenção minha aqui também, que no vertical aí, né, que é 1,0, 1,4, 1,8, a gente conta é de 2, 4. né? 2 em 2, E, não é? isso aí. Isso aí. É, Nós foi já a vamos isso. Nós já vamos fazer ela aqui agora, quer ver? Ó, o que o Iago está falando é o seguinte, ó, o meu R minúsculo pelo D minúsculo deu 0,3 ou 0,31. Ah, não, olha, eu quero considerar 0,31. Não, tem problema. A gente pega aqui, ó. Agora minha setinha não quer funcionar, não. Pera aí, pessoal. Ué. Agora deu. É 0,31. Beleza. Coloquei aqui 0,31. Tem problema. Mas agora o que eu tenho que fazer? O meu D maiúsculo sobre o D minúsculo deu 1,38. Então eu vou subir o 0,31 até essa curva, porque essa é a minha curva, certo? Essa é a curva mais próxima. E agora eu vou traçar uma reta para a esquerda, para encontrar com o eixo Y, que é o meu KT. Então, aqui eu já tenho o meu valor do KT. O que o Iago está falando aí? Que é aqui, pessoal. Olha aqui é 1,0, tá vendo? Então, aqui, a conta é o seguinte. Deixa eu desligar aqui, pessoal, só um minutinho. Ô, gente, só um minutinho, deixa eu... Caramba. Então, pessoal, a conta aqui é o seguinte. Tá de 1 a 1,4, tá vendo? Então, quantas casas tem aqui do 1 a 1,4? Aqui embaixo, ó. 2. São 2, ou eu posso falar que é 0,4, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir esse espaço aqui do 1 até o 1,4, tenho que dividir ele em 4. Do 1,4 a 1,8 é a mesma coisa. Olha só. 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. 4 casas, não é isso? E por aí vai, de 4 em 4, tá vendo? 2,2, 2,6, 3,0. Então, olha só, a minha reta parou aqui depois do 1,5. Alguém se arrisca a falar para mim qual que é o valor desse KT aqui? Me ajuda aí, pessoal. 1,6. 1,6? Isso. Ó, qual que é o segredo de fazer isso aqui, pessoal? É na unha mesmo. O que a gente faz quando a gente está numa mesa de projeto, está lá desenvolvendo alguma coisa? Eu pego a régua e venho aqui no lápis e divido aqui. É assim mesmo, tá, pessoal? Qualquer projetista que vocês forem na sala dele, ele estiver fazendo esse gráfico, vocês vão ver lá. Ele pega aqui do 1,4 a 1,8 e divide os 4 espaços, iguaizinhos. E essa reta vai dar em cima de um desses espaços, certo? Então aqui, eu arriscaria sim, com muita segurança, falar que é 1,6. Todo mundo concorda comigo? Então, se eu pegar aqui e dividir, ó, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Vocês concordam, pessoal? Se a gente pegar, imprimir essa folha e dividir aqui os 4 espaços, como é que eu vou te falar, simétricos, a mesma dimensão, provavelmente essa reta vai dar realmente em cima do 1,6.
Todo mundo concorda, pessoal, ou não? Concordo. Não, mas ok, aqui deu para entender mesmo, pessoal? A relação aqui do 0,3 com 1,6? Então a curva, ela é, na verdade, só para me orientar aonde que eu vou parar para traçar aqui na vertical, certo? Porque, por exemplo, se minha curva, se eu traço aqui embaixo, é igual o Iago falou, né? Ele pegou 1,10. Olha quanto que vai dar o KT dele. Pegando aqui no 1,10. Quanto que estaria esse KT aqui? Quem que se arriscaria aí, pessoal? Valendo uma Heineken gelada, hein? Ninguém quer tomar Heineken, não? Não é possível. Quem Eu quer já ganhei arriscar? muita já, Deixar para os outros, professor. né? Eu vou deixar o pessoal aí, porque senão você fale com a Heineken. Tá jóia, então. Quem que arriscaria aqui? Luciano, Guilherme, Samuel, Wallace? Qual que seria o nosso KT aqui? Olha só, eu estou entre o 1 e o 1,4. Eu tenho que dividir esse espaço aqui em 4. Esse meu KT aí está quanto, mais ou menos? 1,3? Está mais próximo do 1,3, né? Se eu dividir, né, pessoal? Todo mundo concorda? Se eu pegar aqui, ó, 1,1, 2. 1,2, 1,3. 1,3, 1,4. É isso? 1,3. Ganha Heineken. Ganhou, rapaz. Não, mas demorou, viu, Luciano? Vamos tomar essa Heineken junto aí, viu, pessoal? Se Deus quiser. Beleza, pessoal? Entendeu aqui, Luciano, a dinâmica? Entendi. Beleza, muito bom. Entendeu? Pegou aqui, Guilherme? Certinho? O Wallace, Iago. Então, eu achei o meu KT, né? Deixa eu ver se eu vou colocar ele aqui para vocês também. Deixa eu colocar um texto aqui. Papá. Esse computador tá meio esquisito hoje. Então, pessoal, é isso aí, ó. Perfeito. Então, vocês encontrarem o KT de 1,6. Tá bom assim, pessoal? Tá dando para visualizar bem aí? Eu vou salvar, vou mandar para vocês depois. Vou colocar mais longe aqui. Deixa eu fazer aqui para fora que vocês já vão saber o que que é. Beleza. Então, o nosso KT, nós como projetistas, definimos que ele é 1,6. Ok? Ah, mas eu sou um projetista muito preciosista, eu quero ter uma precisão maior. É só a gente dividir os espaços aqui, ó, iguaizinhos, que nós vamos achar talvez aí 1,50 alguma coisa, né? Mas beleza. Né? O nosso negócio aqui é aproximar. Então, agora o que que eu faço? Eu vou pegar o meu KT, vou voltar lá no exercício. Aqui, ó. KT 1,6 conforme o gráfico. Então, agora, eu já vou para a terceira etapa, que eu vou calcular agora a tensão máxima na extremidade do entalhe. O que que é o entalhe? Lá naquele raio de concordância, né? A gente chama aquilo de entalhe. Então, toda vez que vocês verem uma peça com um furo, com um raio, quando a gente vai falando de projeto, nós vamos chamar de entalhe. Na verdade, é o quê?
é uma parte do material que falta massa, né? Resumindo, é um entalhe ou um furo. Qual que é a fórmula da tensão máxima? É o Kt vezes a tensão média. Então, meu Kt é 1,6 e a minha tensão média que eu achei lá em cima, né, que eu posso arredondar para 1,77, eu posso arredondar para 176,93, multiplico um pelo outro, acho aí minha tensão máxima. Ok, pessoal? O que é essa tensão máxima para nós aqui nesse material? É aquela tensão máxima que eu posso fazer no material com 230 kN sem ele se deformar. Ou seja, ele sofre um alongamento, uma deformação, e quando eu paro de fazer a tração, ele volta para a condição normal dele. Excedeu essa deformação, o que acontece? Excedeu a minha tensão máxima. Esse material não volta mais à condição original dele. E se eu continuar aplicando a tração, o que vai acontecer com ele? Ele vai romper. Então, eu como projetista estou falando o seguinte, Arley, o material que você está usando, ele tem que ter uma tensão máxima de 283,07 MPa. Passou disso, ou ele deforma definitivamente ou rompe. Ok, pessoal? Agora nós vamos ir para o quarto passo desse exercício, é o seguinte, eu peguei a peça, fui lá no almoxarifado, busquei uma chapa bonitinha, cortei, né? Só que agora eu preciso fazer o seguinte, uma etapa importantíssima do projeto, pessoal, que é definir o coeficiente de segurança. O que quer dizer o coeficiente de segurança? Basicamente, é a variável mais importante do projeto que vai definir o equilíbrio entre custo e confiabilidade. Vocês lembram lá no início que eu estava falando? Dando até um exemplo do Luciano, né, falando que se ele precisar fazer uma estrutura para içamento de carga, ou ele pode escolher uma estrutura muito robusta, ela não vai quebrar nunca, mas ela custa muito caro, né? Ou ele pode escolher uma estrutura muito fraca, vai custar barato, mas não dura nada. Então, qual que é o segredo do diferencial nosso e do mercado? É achar o equilíbrio. Um material com um custo acessível, né, um custo aceitável e que tenha confiabilidade. É aí que está o diferencial. E é aí, pessoal, que mora as oportunidades, né? Vou fazer uma brincadeira com vocês rapidinho aqui. Quem aqui está mexendo com construção? Ou está reformando, ou está construindo alguma casa? Eu. Guilherme, você está fazendo É. você mesmo ou contratou pedreiro, Guilherme? Não. Pedreiro, já passou 2 já. Já contratou, né? Quem contratou foi meu sogro. Dá. Compartilha com a gente aqui. Pô, é o seguinte, o que mais te chama atenção no pedreiro que está usando um material que custou o seu dinheiro, o seu suor? O que mais assim que te incomoda? Que me incomoda? Por exemplo, você chega lá na sua construção e vê lá o saco de cimento que você comprou, a areia, a brita, e vê o pedreiro ali manuseando aquele negócio. O que te salta os olhos? O que te incomoda? Depende, né? Dá um exemplo aí, qualquer Tipo assim, um. É, você trabalhar por dia, né? Se é. for por dia, aí se eu ver que tá enrolando, aí pra mim isso aí me mata. O tempo é uma coisa, né? O tempo incomoda. É, Quando o cara ganha por dia. Qual outra coisa? Você vê o cara ali manuseando o material que você comprou com tanto suor, com tanta dificuldade. perdi isso aí. Desperdício chama atenção? Perdi esse material. Ah, chama. Perdi esse É. material. Por quê? Sai do meu bolso, né?
Isso Vai lá aí. A mesma coisa, Guilherme. Porque naquele momento, você é o empresário dele. Você é o dono da obra. O dinheiro está no seu bolso. Ele está manuseando, ele está usando o seu dinheiro, né? Aconteceu, você tá dando exemplo aí, aconteceu lá na obra nossa lá. Porque Ah, quem tá mexendo é eu e o meu sogro, né? Eu não tô fazendo sozinho, não. Tô aham, ajudando ele. Aí, o que aconteceu? Aí tinha um piso pra fazer de bar do banheiro lá, bar da pia do banheiro lá. Aí certo. o primeiro pedreiro que passou, é, ele traçou o azulejo lá, né? O piso, Aham, ele traçou o piso. Uma vez errou, duas vezes errou, três vezes errou, na quarta meu sogro já pirou, entendeu? Como eu só tava pagando, eu não falei nada, né? Falei assim, ó, não vou brigar com o cara aqui não. Porque, tipo E, assim, como a gente mexe com montagem, e pô, nessas eu mexo traçagens, com montagem, ô Guilherme, nessas assim, traçagens ele desperdiçou material? perdeu praticamente quatro pias, né? Beleza. Guarda essa Quatro pias. informação. Isso. É, Beleza. você Aham. vai, você vai aproveitar isso depois, pode aproveitar, né? Mas, assim, a peça é E- inteira, né? Se você Isso. precisar da peça inteira. Mas aí aconteceu isso. Aí eu só teve um ranca-rabo com ele lá, entendeu? Aham. Aí eles brigaram, aí meu professor dispensou eu. Não, pode ir embora mesmo, não, tô te pagando por hora e você gastou 2 horas para fazer esse acabamento aqui e não ficou bom, entendeu? É Aí isso. é isso aí. É isso aí. Ó, isso aí é na vida pessoal, profissional e particular, pessoal. Então, naquele momento, você era o dono da empresa que estava contratando uma mão de obra, um prestador de serviço. A mesma coisa somos nós nas nossas empresas. Por que eu estou chamando a atenção desse exercício aqui? Para isso e pedir esse exemplo prático. Porque o coeficiente de segurança, Guilherme, ele é basicamente o momento que você define se você vai economizar dinheiro ou se você vai jogar dinheiro fora. Entendeu? Então, assim, eu fiz uma estrutura muito robusta, não vai quebrar nunca. A intercaixe pode cair uma bomba, ela cai, mas a estrutura que eu fiz, ela não cai. Isso é um tiro que pode sair pela culatra. Porque quando a gente fala em construção, em projeto, a gente, igual eu falei na última aula, né? A gente às vezes tem um orçamento que tem que ser cumprido. Daquele orçamento eu tenho que ter um produto com confiabilidade. O que é confiabilidade, pessoal? É algo que eu vou construir e ele vai funcionar do jeito que eu preciso e no tempo que eu preciso, né? Isso é confiabilidade, né? Tá lá o Luciano indo para Lactalis todo dia, tá indo lá fazer preventiva, tá indo fazer melhoria, dar sugestão de melhoria, para quê? Para aumentar a confiabilidade dos equipamentos. Por quê? A Lactalis precisa que os equipamentos produzam o produto final no tempo que ela determinou que tem que ser produzido, porque ela tem um volume para entregar, né? Geralmente as empresas, elas produzem aquilo que já está vendido, né? E tem um fator importante ali que é o tempo de entrega. Se quebra a máquina, o que que acontece? Você perde o produto, às vezes atrasa a entrega, dá uma multa e aí vai, uma série de coisas. Então, pessoal, por que eu quero chamar muito a atenção aqui no coeficiente de segurança? Lembrem o seguinte, o coeficiente de segurança, ele pode se tornar o pedreiro lá do Guilherme, né? Ele pode ser aquele vilão que está jogando dinheiro fora. Ele pode ser tanto o vilão como pode ser a sua passagem para o sucesso, certo? Qual que é o segredo? O equilíbrio. Usar o coeficiente de segurança certo, usar no material correto. Esse é o grande segredo. Esse nós vamos aprender a fazer agora, pessoal. Beleza? Ô, Então vamos lá. lembra Alguém? aquele negócio que eu te falei da chapa que com furo, que os problemas estavam tendo lá? Lembro sim, Luciano, lembro.
Estão fazendo um teste agora com outra chapa lá. Ô, rapaz, coisa boa. Diminuir a quantidade de fogo, pra ver se vai durar mais. Aí, ó. Com certeza vai, viu, Luciano. Eu não sei a montagem lá, não conheço o material, né, mas pode ter certeza que vai melhorar, viu, Luciano? Acho que vai, que diminuir a quantidade de furo, ter mais resistência. Não, vai sim. Pode ter certeza. Aguardar. Foi bom você ter falado isso aí, Luciano. Me lembrou de uma coisa. O que que acontece? Às vezes, o que que o pessoal faz? Eles começam a tirar material por furo, fazer nervura mais rasa, para quê? Para gastar menos material e com isso o material fica mais barato, o produto fica mais barato. Só que acontece, você pode estar dando um tiro no pé, você está reduzindo o coeficiente de segurança, você ganha em custo, mas perde em confiabilidade, né? É um exemplo claro disso, mas aí é lógico que os tempos são outros, é questão de mercado, né? Mas, por exemplo, carro. Alguém que já teve a infelicidade de bater o carro Oi, contra um amor. Fusca ou contra uma Paraty daqueles modelos antigos, um Corcel, um Passat, alguém já teve a oportunidade de bater? Eu já. Já? Eu já tive também. Bati um. Hã? Estourou a frente do Lela carro, tudo. Pois é. Entendeu? Bati, não estragou. Isso. Por quê? O coeficiente de segurança antigamente, pessoal, era muito alto. O cara fazia o negócio para durar a vida toda, né? Eu tive um Fusca 73 também, e estava parado na rua e veio um cara dando uma ré, logo quando saiu aquelas Palio Weekend. A Palio Weekend dele parece que ela virou uma bolinha de papel. E meu Fusca só amassou, pô, o paralama e o para-choque. Mas desmanchou inteira, né, a Palio Weekend. Por quê? O coeficiente de segurança é outro, os materiais são outros. Para quê? Para reduzir custo, né? Se você fosse fazer um carro com a mesma robustez dos carros de 30, 40 anos atrás, ia ficar inviável, né? Bom, mas Eu acho vamos que eu já lá. contei esse caso. Contei esse Ô, caso aí. Guilherme. Qual? Do bater o É, carro? não, não. Bateu o carro, mas foi o que aconteceu com o meu sogro. Eu tava indo pra roça, Aham. ali na rotatória, ali no Morro do Engenho. Aí ele entrou, veio uma S10 nova, dessas modelos novo, mais novo. Aham. Aham. Ele tem uma Kombi 65. Imagina o que é o Nossa material de Senhora. uma Kombi 65. É. Aí a minha sogra falou assim: ó, pensou assim: ó, bateu, Bateu. Zé Augusto, Nossa Senhora. bateu. Ah, Aí ele saiu da Kombi assim, sentiu o impacto, saiu da Kombi, aí esse é. daí tudo amassada. A Kombi Nossa. dele só mexeu o para-choque. É isso mesmo. É Deu isso tipo mesmo. assim, amassou um pouquinho o para-choque, mas É, pelo tanto que a S10 amassou, entendeu? muito, Tô falando de uma caminhonete, né? Uma é, caminhonete. pois Mas se fosse um é, carro normal, desmanchado. é, tá Então é doido. isso, Eu pessoal. bati, É isso aí. Opa, eu bati também, é de frente com uma Brasília. nossa Eu bati de senhora, frente com uma Brasília. A Brasília não teve nada, mas o meu carro, filho, o para-choque teve que é, comprar outro, porque arrebentou foi tudo. E nossa a, senhora. Ô, Iago, e a você é bem roda Brasília. dura, hein, filho? Tá doido? Ô, Não, mas Iago. era o que Ah, estava errado lá. Ó. Eu estava ah, Falou, viu? né, Né? é, tava já fazendo ela, aí o cara veio. Ué, não teve nem jeito, não. Nem nossa jeito de senhora. frear, só uma. Mas é isso aí mesmo, tem muitos casos, viu, pessoal? Nossa, é muitos casos assim para contar. Aí a gente vê claramente assim como é que muda o coeficiente de segurança, né? De um produto para o outro. Então aqui, pessoal, assim, ó, eu estou forçando bem esse coeficiente de segurança, que aqui é o pulo do gato, viu? Esse é o diferencial entre os profissionais, porque aquele profissional que faz um negócio super dimensionado tem o valor dele, é claro. Eu não posso falar que é melhor ou pior. Mas vai o Guilherme lá e o Luciano faz um projetinho com equilíbrio. Quem que vocês acham que vai sair melhor na fita? É aquele profissional que fez o projeto com equilíbrio. O que que é o equilíbrio? Custo,
dentro do orçamento e com confiabilidade, né? Eu tive um professor na engenharia, vocês já ouviram falar do Faisal Schecker? Já ouviram? Schecker Faisal? Acho que ele era irmão do reitor da Universidade de Itaúna. Alguém já ouviu Ah, falar, deve não? ser, né? Que é Faisal, né? Ele deu aula para mim de máquinas hidráulicas. Ele contou para a gente um caso que ele construiu um galpão, logo quando ele formou. Aí ele falou do coeficiente de segurança. Ele falou assim, gente, eu construí um galpão que aonde tinha que jogar 10 sacos de cimento, eu joguei 50. Ninguém nunca conseguiu quebrar o piso lá. O galpão já desmanchou, já virou cinza, né? Mas o piso ele não conseguiu desmanchar. Por quê? Ele gastou muito mais dinheiro do que precisava. Vocês concordam? Então, esse é o segredo, né? Nós vamos errar muito, mas nós vamos ganhar experiência para começar a fazer os projetos dentro do equilíbrio. Então, pessoal, para eu achar o coeficiente de segurança, eu vou ler esse texto com vocês aqui, vou grifar os itens importantes, nós vamos usar lá no gráfico, tá? Porque tem uma tabela para eu achar o coeficiente de segurança. Ó, para eu selecionar o coeficiente de segurança, aliás, para eu selecionar o material que eu vou utilizar nessa aplicação, que é o material daquela peça, né? É necessário determinar o fator de segurança conveniente para esse caso. Então, eu tenho que considerar que o componente desse exemplo, ou do exercício, né? Ele será submetido a uma carga estática. Essa é uma informação importante que eu preciso guardar. Aplicada gradualmente. É outra informação importante. O que é aplicada gradualmente? Não é aquela carga que eu vou lá e dou um tranco, tração. Eu vou colocando carga e aumentando devagar, né? De forma gradual. E essa peça também, eu estou falando que ela é uma peça forjada, temperada a óleo. Outra informação importante. E é um material dúctil. Então eu falei as características do material que eu quero. Então aqui eu dei essas informações, mas vocês poderiam colocar as informações também, né? Falar que a carga não é estática, é uma carga dinâmica, é uma carga que oscila, né? Então agora, pessoal, eu vou lá numa outra tabela importantíssima, porque agora eu tenho que achar o valor de A, de B, de C e de D. Por quê? A fórmula para eu calcular o coeficiente de segurança é essa aqui, ó, que é coeficiente de segurança igual A vezes B vezes C vezes D. Então, agora eu vou lá na tabela para eu entender o que é o A, o que é o B, o que é o C e o que é o D, tá? Qual tabela que eu vou usar? É essa aqui. O que essa tabela fala comigo? Dos fatores. Quais são os fatores, pessoal? É o fator A, fator B, fator C e fator D. São 4. E ela fala também do caso. O que é o caso? É a característica do material, como que ele está submetido às cargas, né? E o valor. E esse valor é o valor do fator. Então, vamos lá. O fator A. Qual que é a característica do material lá, pessoal, que eu falei no exercício? Forjada. É uma peça Temperada a óleo. forjada e temperada a Temperada a óleo. óleo. Ok? Então, o valor para esse fator A é 1,2, tá vendo? Por que é 1,2? Porque eu falei lá que é uma peça forjada, temperada a óleo. Nem falei que é aço níquel, mas só dela ser temperada a óleo e peça forjada, ela vai estar dentro do fator 1,2. Agora, o fator B. Qual que é a carga que está aplicada àquela peça nossa, que eu falei lá, pessoal? É uma carga Estática. É uma carga estática. Vocês lembram que eu falei lá, grifei de amarelo, uma carga estática? Então, o valor para o fator B com uma carga estática é 1. Então, o B é 1, certo?
Agora vamos lá para o fator C. A carga lá que está sendo aplicada, ela é o quê? Constante, gradual, de pouco impacto, Gradual. é gradual. Então, olha só, o valor para o gradual é 2. Então, o fator C para uma carga gradual é 2. E o D? Lá está o material dúctil ou frágil? Dúctil. Dúctil é 1,5. Então, agora eu já achei o valor, né? Mas na verdade não é 1,8, não, é 3,6. Porque no C tá 1 e é 2, né? Ah, tá. Você está O falando A a é conta aqui, né? 1,2. É, Você está falando a conta? isso. Ah, peraí, deixa eu ver. O C. O C é o quê? É gradual. Vamos lá. Ah, o C é gradual, é 2. Beleza. Tá antenado, hein, Iago? Muito bom. Então vamos lá. Então é 1,2 vezes 1 vezes 2 vezes 1,5. Que é igual a quanto? Ah, não, sou. Dá quanto? 3,6. 3,6. Isso. O coeficiente de segurança é 3,6. Até aqui tá ok, pessoal? Pode interromper aí, viu? Então aqui, ó, é o nosso pulo do gato. Ó. É o nosso coeficiente de segurança, 3,6. Ok? Então agora eu já achei o quarto passo, que é o coeficiente de segurança. Agora eu posso calcular a tensão admissível, que é a minha quinta e última etapa para eu conseguir definir o material que eu vou usar. Ok? Então, a tensão admissível, de acordo com o critério de resistência, né? A tensão admissível deve ser maior que a tensão máxima desenvolvida no componente. O que está dizendo aqui, pessoal? Que a tensão admissível deve ser maior que a tensão máxima. Por quê, pessoal? Olha só. A tensão admissível deve ser maior que a tensão máxima. Por quê, pessoal? Porque a tensão máxima não é aquela que eu já defini, que ela vai sofrer uma tração de 230 quilonewtons. Eu não estou falando que a minha peça vai sofrer uma carga gradual de 230 quilonewtons. Com essa, com essa carga de 230 quilonewtons de forma gradual e parando em 230, eu vou achar uma tensão máxima, certo? Perfeito, pessoal? O que a tensão limite é? A tensão limite é o seguinte: se essa carga exceder, qual que é a tensão máxima que eu posso aplicar antes desse material romper? Então, essa é a tensão limite. Como é que eu vou calcular a tensão limite? A fórmula é essa aqui, ó. Vou até grifar isso aqui de outra cor, porque aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui é o que vai pagar o salário nosso, é o salário do projetista. Deixa eu fazer um negócio diferente aqui, peraí. Pra vocês guardarem isso aqui. Não vai ficar legal, não. Mas depois eu vou dar um jeito de mudar uma cor aqui, fazer um negócio diferente. Então aqui, pessoal, ó, aqui ó, que está o segredo lá do pedreiro. É aqui que vai te falar o seguinte: pô, Ali, eu uso esse material pesado ou eu uso um material mais leve? Porque a tensão limite, ela é maior do que a tensão máxima. Eu sei que eu vou aplicar uma carga lá de 230 kN, eu não vou exceder aquilo. O máximo é 230, mas eu vou trabalhar sempre com 180, certo? Aí, eu vou colocar um coeficiente de segurança. Aqui está errado então, pessoal.
3,6, né, Iago? Isso. 3,6. Faz essa continha de novo para mim, por favor. 283,07. Vai dar 1019, eu não arredondei, não, é 1019, Trazer aqui. 11. 11, beleza. Ó, vocês vão entender o que eu estou falando aqui agora. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. O que nós fizemos? Essa aqui é a tensão máxima, não é? Olha só. E eu com 230 kN, eu tenho uma tensão máxima de 283. Eu estou aplicando um coeficiente de segurança de 3,6. Olha a minha tensão limite aqui para quanto que foi. Foi para 1019. O que significa isso? Que eu posso aplicar 230 kN vezes 3. Eu posso fazer isso, pessoal? Pessoal? Turma? Ó, a minha tensão limite aqui deu 1019 MPa. Ela é 3,6 vezes maior do que a tensão máxima aplicando uma carga de 230 kN. Né? Então, o que está falando? Está falando que eu vou fabricar uma peça que ela suporta uma carga de 230 kN vezes 3,6. Vou fazer uma conta grossa aqui, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia de comparação. 230 vezes 3,6. 128. É. Olha só. É como se estivesse falando que a peça que eu vou fabricar, ela pode sofrer uma carga de 828 kN. Eu posso aplicar 828 kN nessa peça? Não. Não posso. Por quê, pessoal? Porque a tensão máxima é o limite, né? A tensão máxima é o limite. Por quê? Quando eu começo a exceder a tensão máxima, vocês lembram daquele gráfico de tensão-deformação? Eu começo a sair de uma zona em que o material, quando ele sofre uma carga, ele começa a se deformar definitivamente, e quando eu tiro a carga, ele não volta à condição original dele. Então, isso para mim, numa construção, não é interessante. Vocês vão ver quando a gente começar a falar de viga, de estrutura, isso não é interessante, né? Vocês devem ter visto muito galpão torto por aí, muito telhado de estrutura metálica que vai flambando, né? Por quê? É por causa desse cálculo, é por causa desses cálculos, né? O cara fala assim, eu vou ter lá um telhado que pesa 230 kN, mas ele vai me dar um coeficiente de 3,6. Então eu vou construir alguma coisa lá que eu posso usar 700 kN. O cara fala assim, eu estou dentro do coeficiente de segurança ainda. Esse é o engano, por quê? Ele já está fazendo uma solicitação no material, que o material no gráfico tensão-deformação, ele não volta mais à condição original, e a partir dali ele só vai se deformando, até perder a característica dele, e romper. Ou romper, ou deformar definitivamente, aí depende da construção, né? Aí, pessoal, o que eu vou fazer agora com esse dado? Eu preciso agora ir lá na minha última tabela para definir qual que é o material. Todo mundo está vendo essa tabela aqui, pessoal? Pessoal, tá todo mundo vendo a minha tabela aqui?
Sim. Ok? Sim. Beleza. Então, essa aqui é a minha última tabela. Para quê? Para eu escolher o material. Aqui estão alguns materiais, mas pelo que eu vi aqui, eu não peguei a tabela que vai cair esse material. Ele vai estar passando aqui. Mas tudo bem, eu vou mostrar para vocês como é que olha e vou pegar a tabela que cair, tá? Então, o meu material, ele deu uma tensão limite de 1019 MPa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, vou vir aqui agora no material, na tabela. Aqui à minha esquerda, tá vendo aqui que tá a BNT? Isso aqui são os materiais. Ó, por exemplo, essa primeira tabela é um aço comum ao carbono, que é um aço 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1095. E aqui à esquerda está falando o tipo, o tratamento do material. LQ, está meio apagado aqui, mas é laminado a quente. TR, trefilado, tá? E embaixo tem uma tabela para ferro fundido cinzento, ferro fundido maleável, ferro fundido nodular e ferro fundido branco, tá? Então aqui estão os meus limites de resistência. O limite de resistência e meu limite de escoamento. O que eu vou olhar, pessoal? Nas duas colunas, qual que é o material que mais se aproximar da minha tensão limite? Se a gente pegar lá, ó, por que eu estou falando sempre aproximar com vocês? Porque quando a gente fala em engenharia, não é que é... Como é que eu vou te explicar para vocês? A gente não vai achar os valores de tabela, o valor exato. Por quê? Qual que é a variável? São as dimensões da peça, a característica do material, o tipo de carga aplicada. Então, essas variáveis vão te dar um valor que você tem uma tabela física e fixa, que te dá referência. Então, os valores que você acha, você vai ter que escolher o quê? Por aproximação. Né? Isso vai ser em resistência dos materiais, termodinâmica, química. Por quê? As variáveis que a gente está exercendo em cima do material, elas não são fixas, elas variam, né? Mas a tabela é fixa. O nosso material deu 1019, não foi? Nessas duas colunas aqui de limite de escoamento e limite de resistência, qual valor aqui está mais próximo, ou nessas aqui de baixo, qual o valor que está mais próximo do 1019? Quer que eu reduza aqui para vocês verem, pessoal? Vamos ver quem vai achar primeiro aí. Nosso material. 9,5. Esse 1095. Isso. Quem falou 1095? Eu, Iago. Isso. Tá todo mundo vendo aqui embaixo, pessoal? É 9. E 84. É 4, né? 84, né? Tá 984. Isso. Então, o 1019, pessoal, está mais próximo do 984. O que quer dizer? Que o material ideal para eu fabricar aquela peça, uma carga de 230 kN, com coeficiente de segurança de 3,6, o mais recomendado é o quê? É um material laminado a quente, de aço carbono 1095. Vocês estão vendo, pessoal? A quantidade de conta que a gente fez para chegar nessa conclusão, mas sem fazer essas contas, essas etapas, a gente não consegue definir o material. Eu vou conseguir definir, sim, se eu fizer empiricamente, né? Por achismo. O 1019 aproximou a qual número? Aqui, ó, a 984. Aqui, onde tá meu mouse, tá vendo? Certo. Aí no caso não tem que ser maior que o 1019, não. Não, foi mais próximo. Ou maior ou menor. É por aproximação mesmo. Eu vou achar outras tabelas que tem outros materiais especiais também, que aí tem aços especiais, aí a tensão admissível e o limite de ruptura já aumenta, né?
Mas no caso aqui para o exercício, dá para a gente. Porque o importante é vocês entenderem o fluxo das etapas e depois que eu achar a tensão máxima e tensão limite, qual que é o material que eu vou escolher? Aonde que eu vou escolher? Então, é por aproximação mesmo, pessoal. Tá? Então, assim, vocês nunca vão achar aqui na tabela, por exemplo, deu aqui uma tensão limite de 1019,11. Vocês não vão achar na tabela 1019,11. Entendeu? Agora, eu, como técnico, tenho que entender o seguinte: o que significa o 1019,11? Eu posso pegar um 984, por quê? Eu já estou com limite de segurança de 3,6, mas eu não vou exceder a carga de 230 kN, então meu material está sobrando. Agora, o que vamos fazer um trabalho inverso? Eu posso reduzir o meu coeficiente de segurança? Não pode? Quem falou que não pode? Pode. Pode não, pessoal? Todo mundo aí concorda? Olha só, eu estou fabricando, Wallace, um material 3 vezes maior do que a condição que eu vou usar ele. Então aí vem aquela questão do diferencial do custo com a confiabilidade. Agora eu posso brincar com o número. Eu falo, não, pera aí. Deixa eu passar o coeficiente aqui para 2,8, por exemplo. Quanto que vai dar? Opa! Vamos fazer essa continha rápida aqui, pessoal, antes da gente terminar. Aqui, ó, 283,07 vezes 2,8. Olha só, 792. Vamos ver lá na tabela se tem alguma coisa próxima de 792. Olha só, eu tenho aqui um material 1050. Estão vendo? Eu tenho um 700 aqui mais próximo. Provavelmente é um material bem mais barato, trefilado, e que ainda, Wallace, vou estar dentro da minha condição de trabalho. No caso, no mínimo o mínimo seria o dobro. Não é que o mínimo seria o dobro. Aí é que vai a nossa experiência, né? Aí eu vou analisar bem a condição de trabalho, vou analisar a solicitação, condição de risco, custo. 3,6 seria desperdício. Oi? Caso, na sua experiência, o 3,6 seria desperdício? Esse seria desperdício. Para essa condição de trabalho aqui do exercício, é desperdício. Você tem uma ideia? Ponte rolante, a gente trabalha com coeficiente de segurança de 1,5. 1,5, 1,8. Entendeu? Depende da condição de trabalho. No caso, Como eu falei, do ciclo, né? tonelada, ela pode, o negócio normal dela seria 2,5, 2, no Isso, caso. isso aí. Só que tem que levar outras variáveis em consideração. Número de ciclos por minuto, a carga, a exposição à temperatura, sujeira, né? Mas isso aí é um assunto para a gente ir desenvolvendo ao longo da disciplina. Pessoal, beleza? Eu queria pedir para vocês, assim, para vocês repassarem esse exercício, porque ele é importante, que ele vai dar uma base muito boa para vocês aí, para as próximas matérias e até para a vida profissional de vocês, tá? Até não, principalmente, né? Beleza, pessoal? Beleza. Ô, professor. Espero que tenham gostado aí. Beleza. Opa. Deixa eu te falar, esse trem vai ficar caro, viu? É para você, porque você tá me devendo uma Heineken mais 2 caixas. Pois é, rapaz. Eu vou ter que arrumar um jeito aí de dividir esse negócio, hein? Vou começar a postar a sua cerveja pro resto da turma. Pode também. Não, mas beleza. Nós vamos tomar essa cerveja junto ainda, se Deus quiser. Muito bom. Se Deus quiser, professor. Beleza. Maravilha. Beleza, pessoal. Já vou converter esse aqui em PDF. Estou mandando para vocês, tá? Então tá. Então, boa noite, então, professor. Boa noite, pessoal. Boa Espero noite, que tenham gostado. aí, bom descanso obrigado aí aí pela participação, pessoal. Bom descanso, professor. Valeu. Obrigado, gente. Falou. Até amanhã, se Deus quiser.